Eu enterrei o segredo mais profundo da minha família debaixo das lajotas de Alfama, onde o cheiro de mar e traição se misturam no ar úmido de Lisboa. Eles me roubaram os sonhos aos 18 anos, forçando-me a engolir o veneno da gratidão falsa, enquanto meu irmão dançava em festas da elite lisboeta com o diploma que devia ser meu. Agora, com as mãos limpas mas a alma manchada, eu os vejo implorarem misericórdia, e o riso que engulo é o único perdão que merecem. O sol de Lisboa batia impiedoso nas ruas estreitas de Alfama naquela tarde de verão de 2008, quando tudo começou a desabar. Eu tinha 18 anos, recém-aprovada na Universidade de Lisboa para o curso de Direito, o único farol que iluminava a escuridão da nossa casa de paredes caiadas e telhados tortos. O meu nome é Inês, mas naquela altura, eu era só a filha mais velha, a que carregava o peso invisível da família nos ombros estreitos. O meu pai, Manuel, um pescador envelhecido pelo Tejo, cujas mãos calejadas cheiravam a sal e a sardinha, sentava-se à mesa da cozinha com o jornal amarrotado, os olhos vidrados num copo de vinho tinto que nunca esvaziava. A minha mãe, Rosa, tecia rendas para turistas na Baixa, os dedos ágeis mas o coração endurecido como o granito das calçadas. E havia o João, o meu irmão mais novo, com 16 anos, o menino de olhos claros e sorriso fácil que todos diziam ser o futuro da família. Eu me lembro do cheiro de fava cozida no ar, misturado com o eco distante do esfado que vazava das janelas vizinhas. Estávamos à mesa do jantar, o ritual sagrado das famílias portuguesas, onde as palavras não ditas pesam mais que os pratos de bacalhau. O pai limpou a boca com o guardanapo encardido e disse, sem preâmbulos, Inês, a universidade. Isso vai ter de esperar. O João precisa do seu lugar. Ele é bom em números, pode ser engenheiro, arranjar um emprego naquelas empresas grandes do Chiado. O meu coração parou, como se o teste tivesse engolido o fado inteiro. Eu? Esperar? Eu que estudar a noite a fio, sacrificando as saídas com as amigas para devorar livros de Camus e Sartre na Biblioteca Municipal de Belém, sonhando em ser advogada, em defender os esquecidos como a minha avó, que morrera pobre num hospital público. A mãe assentiu, os olhos baixos no prato, como se aquilo fosse o destino traçado pelas sardas do céu de Lisboa. É pela família, filha. Tu és forte, podes trabalhar na confeitaria da tia Emília. O João. Ele tem o dom. O dom. Que ironia amarga. O João, que passava as tardes jogando futebol na rua com os rapazes do bairro, que mal abria um livro sem bocejar. Mas ele era o menino, o herdeiro do nome Manuel, o que carregaria o legado do avô pescador para as salas envidraçadas das multinacionais. Eu, a rapariga, era a muleta invisível. Naquela noite, deitei-me na cama estreita, o colchão rangendo como um lamento, e chorei até o amanhecer, o travesseiro molhado de lágrimas que ninguém veria. Pela manhã, inscrevi-me na confeitaria, 500 euros por mês, mais gorjetas de turistas alemães que pediam pastéis de nata com sotaque grosso. Adeus, toga e livros, olá, farinha e forno escaldante. Os meses seguintes foram um borrão de rotina cruel. Acordava às 5, o céu ainda negro sobre o castelo de São Jorge, e pedalava a bicicleta enferrujada até à Baixa, onde o cheiro de pão fresco combatia o fedor dos contentores de lixo. Na confeitaria, as mãos queimavam no vapor das natas, e os clientes sorriam, ignorantes do abismo que se abria no meu peito. Que rapariga trabalhadora, diziam as senhoras de Alfama, tocando-me o braço como se eu fosse uma santa. Mas dentro de mim, algo se quebrava, devagar, como o azulejo rachado na fachada da Sé. O João, o João. Ele entrava em casa com o uniforme novo da escola privada, financiada por um empréstimo que o pai arranjara com o banco, um empréstimo que, claro, eu ajudaria a pagar. Obrigado, mana, ele dizia, beijando-me a bochecha suja de farinha, os olhos brilhando de excitação pelos livros de matemática que mal tocava. Eu sorria, mas o veneno já corria nas veias. À noite, sozinha no quarto, eu traçava planos impossíveis no caderno escondido debaixo do colchão, fugir para o Porto, trabalhar em cafés boêmios da Ribeira, reconquistar o tempo roubado. Mas o laço familiar era de ferro, forjado nas histórias que a mãe contava à lareira, de avós que emigraram para a França e voltaram com nada, de tios que se afogaram no Tejo por orgulho. A família é tudo, Inês. Sem ela, és poeira no vento. Poeira. É o que eu me sentia, varrida para debaixo do tapete de rendas da mãe. Um ano depois, o golpe final. O pai sentou-se comigo no terraço minúsculo, de onde se via o Tejo serpenteando como uma cobra traiçoeira.
Filha, o empréstimo para o João. E a hipoteca da casa. Estamos atrasados. O banco ameaça penhora. A hipoteca. Aquela que o pai controlara nos anos 90 para comprar a casa de Alfama, sonhando com um legado. Eu, com 19 anos agora, já promovida a gerente assistente na confeitaria, engoli em seco. Eu pago, pai. Metade do salário para a hipoteca, o resto para o João. Ele apertou-me a mão, os olhos úmidos. És o nosso anjo, Inês. Anjo. Que piada cruel. Naquela noite, enquanto o João estudava, ou fingia, no quarto ao lado, eu assinei o papel que me atava ao abismo, um acordo informal, selado com um beijo na testa, onde prometia cobrir as prestações até ele se formar. Lisboa, com as suas 7 colinas e o fado melancólico, tornara-se prisão. Eu via as raparigas da minha idade nas esplanadas do Bairro Alto, rindo com copos de ginginha, debatendo teses sobre direitos humanos. Eu contava moedas no fim do dia, o corpo doendo de tanto estar de pé, o sonho de justiça reduzido a um eco distante. O ódio começava a brotar, não como um fogo selvagem, mas como raízes lentas, enredando-se no solo fértil do meu coração. Porque ele? Porque não eu? As perguntas rodopiavam na mente como os elétricos amarelos nas ruas íngremes. E assim, devagar, o plano nasceu, não de raiva cega, mas de uma frieza calculada, temperada pelo sol implacável de Portugal. Os dias arrastavam-se, mas as noites eram minhas. Li vorazmente na biblioteca de Alcântara, devorando livros de psicologia criminal, de vinganças antigas como as lendas de D. Sebastião. Aprendi sobre manipulação, sobre como o amor familiar pode ser a arma mais afiada. O João, alheio, crescia, aos 20 anos, já namorava uma rapariga de família rica de Cascais, frequentava festas no luxo, onde o champanhe jorrava como o vinho do Douro. Eu pagava tudo, as propinas, os livros, as roupas que ele exibia como troféus. Tu és a melhor irmã do mundo, ele gritava, abraçando-me depois de um exame aprovado por milagre. E eu sorria, mas os olhos traíam o abismo. Foi numa noite de São João, com o cheiro de manjerico e sardinhas assadas no ar, que decidi. Os fogos de artifício explodiam sobre o Tejo, iluminando o céu como promessas falsas. Eu estava na varanda, sozinha, enquanto a família dançava na rua. O pai bêbado, a mãe cantando fado rouco, o João beijando a namorada. E eu? Eu via o futuro deles desabar, pedaço a pedaço, nas minhas mãos. A vingança não seria sangue, isso era para os bárbaros. Seria justiça poética, enraizada na lógica impiedosa da vida portuguesa. Quem semeia vento, colhe tempestade. E a minha tempestade viria devagar, como o nevoeiro do Atlântico engolindo Lisboa. 2 anos se passaram como um rio lamacento, o Tejo carregando os detritos da minha juventude para o mar esquecido. Aos 21, eu já não era a rapariga de olhos sonhadores, o espelho do quarto mostrava uma mulher de traços afiados, com olheiras que o rímel disfarçava mal. A confeitaria promovia-me a supervisora, mas o salário mal cobria a hipoteca e as propinas do João, 800 euros por mês, uma corda ao pescoço que apertava a cada notificação do banco. Mais um mês, Inês, e estamos salvos, dizia o pai, batendo nas costas do irmão como se ele fosse o Messias. Salvos. Para quem? Para eles, que jantavam bifes do lombo no restaurante da esquina, enquanto eu mordiscava pão com queijo no balcão vazio à meia-noite. O ódio não era mais uma semente, era uma videira selvagem, entrelaçando-se nos recantos da minha mente. Eu estudava o João como um predador observa a presa, as fraquezas, os hábitos. Ele era preguiçoso, dependente, um produto perfeito do favoritismo português, o rapaz que herda o mundo sem suar. Namorava a Sofia, herdeira de uma cadeia de hotéis em Estoril, que o mimava com jantares no Four Seasons e fins de semana em Sintra. Ela é o meu futuro, mana, confidenciava ele, mostrando o relógio novo de pulso, um Rolex que custava mais que o meu salário anual. Eu assentia, o estômago revirando, e mentalmente anotava, alvos. A família dela, os amigos influentes, as conexões que ele usava como escada para subir. Comecei devagar, como as ondas do Tejo lambendo as margens de Belém. Inscrevi-me num curso noturno de contabilidade na Associação de Comércio de Lisboa, gratuito para trabalhadores, um oásis no deserto da minha vida. Ali, aprendi não só números, mas o poder deles, como fraudes se constroem,
como dívidas se multiplicam como fungos no inverno úmido. O professor, um homem grisalho chamado Sr. Oliveira, via potencial em mim. Tens a mente de uma auditora, Inês. Podes ir longe. Longe. A palavra ecoava como um sonho distante. Mas eu usava aquilo para mim, criei uma conta secreta no banco, desviando 50 euros por mês das gorjetas, não roubo, apenas sobrevivência. Era o meu fundo de vingança, o primeiro tijolo na muralha. A mãe notava as mudanças. Estás distante, filha. Como se carregasses o mundo nas costas. Eu ria, forçado, servindo-lhe um chá de camomila. É o trabalho, mãe. Lisboa não perdoa. Mas era mais, era o veneno filtrando-se no sangue. Sonhos acordados me assaltavam no elétrico 28, lotado de turistas suados. Via o João caindo, humilhado, mendigando como o sem-abrigo de Rossio. Via o pai chorando sobre a penhora da casa, as lajotas de Alfama vendidas a especuladores chineses. Via a mãe, sozinha, sendo rendas para ninguém. E eu, livre, com um diploma na mão, advogada em tribunais de mármore, defendendo as Ineses do mundo. O estupim veio numa carta do banco, amassada na minha mala. A hipoteca atrasara 2 meses, o pai gastara o dinheiro numas apostas no casino de Lisboa, sonhando com o Euromilhões. É temporário, suplicou ele, ajoelhado na cozinha, o cheiro de vinho azedo no hálito. O João forma-se em breve, arranja emprego. Eu assinei o refinanciamento, mais 200 euros no parcelamento, mas algo quebrou dentro de mim. Naquela noite, caminhei pelas ruas de Alfama, o fado de Marisa e quando de um bar, estranha forma de vida. Estranha, sim. A minha vida era uma farsa, um sacrifício em nome de um laço que me estrangulava. Decidi então, a vingança seria financeira, psicológica, uma erosão lenta como o mar no Cabo da Roca. Primeiro, aproximei-me da Sofia. Fingi interesse nas conversas do João, perguntei sobre ela, sobre a família. São ricos, mas vazios, confidenciou ele uma noite, após um copo de moscatel a mais. O pai dela é o dono dos hotéis, mas a mãe é uma alcoólatra disfarçada de socialite. Perfeito. Pesquisei online, na biblioteca, claro, pois em casa o computador era do João, e descobri escândalos antigos, um divórcio sujo, dívidas ocultas nos hotéis. Com o curso de contabilidade, comecei a traçar um plano, anónima, infiltrar-me no círculo deles, plantar sementes de dúvida. O primeiro passo foi um jantar. Convidei o João e a Sofia para comer em casa, bacalhau à Brás, o meu melhor, cozinhado com raiva contida. Ela veio, loira e esguia, com um vestido de alcântara que gritava dinheiro. Que casa charmosa, disse, tocando os azulejos como se fossem relíquias. Eu sorri, servindo vinho do Alentejo. Alfama tem alma, Sofia. Mas almas custam caro. Durante a conversa, soltei farpas sutis. Ouvi dizer que os hotéis da tua família estão a expandir para o Algarve. Cuidado com os auditores, eles desenterram esqueletos. Ela riu, nervosa, mas o João franziu o sobrolho. Semente plantada. Dias depois, criei um e-mail falso, Consultoria Financeira, PT. Enviei uma dica anónima para o pai dela, mencionando irregularidades nos impostos dos hotéis, mentiras tecidas com verdades parciais, baseadas no que lera nos jornais. Nada ilegal, só fumo. O pânico espalhou-se, o João ligou-me em pânico. A Sofia está histérica, mana. O pai dela acha que é um vazamento interno. Eu consolei-o, a voz doce como mel de rosmaninho. Calma, irmão. Diz-lhe para contratar um auditor de confiança. E assim, contratei-me a mim mesma, através de um contacto do curso, como freelancer. O meu primeiro contrato, 1000 euros para rever contas. Dinheiro meu, pela primeira vez. Enquanto isso, a família desmoronava devagar. O pai bebia mais, as mãos tremendo ao enrolar o cigarro. A mãe, com artrite nos dedos, parara de tecer. Estamos a afundar, Inês, sussurrou ela uma manhã, enquanto eu saía para o trabalho. Eu abracei-a, sentindo o cheiro de lavanda velha. Eu cuido de tudo, mãe. Mas no coração, o veneno sussurrava, cuido de vocês até o fim. O plano expandia-se como as raízes de uma oliveira centenária. Eu lia sobre gaslighting nas noites insones, sobre como dobrar mentes sem tocar nelas. O João,
Impressionado pela Sofia, começava a duvidar, talvez eu não seja bom o suficiente para ela. Eu alimentava, tu mereces melhor, irmão. Alguém que te veja como eu vejo. Dependência. A chave para a queda. Lisboa, com os seus elétricos rangentes e o cheiro de mar, era o palco perfeito. Eu caminhava pelo terreiro do Paço ao entardecer, o sol pintando o Tejo de ouro, e jurava, eles pagariam, não com lágrimas, mas com o peso da própria culpa. A vingança, em Portugal, não é gritada, é sussurrada, como um fado no escuro. Aos 23 anos, o meu corpo era um mapa de cicatrizes invisíveis, as rugas precoces na testa, o peso ganho das noites de stress, o vazio nos olhos que a maquilhagem não preenchia. A confeitaria era agora um inferno familiar, o dono, um lisboeta gordo chamado Sr. Mendes, gritava ordens como um capitão no Tejo, e eu engolia, sempre engolia, para manter o salário que sustentava o castelo de cartas da família. O João, no terceiro ano de engenharia, falhava exames por preguiça, mas eu pagava explicadores privados de Belém, 200 euros por sessão, dinheiro que saía do meu sangue. Ele vai endireitar-se, insistia o pai, mas os olhos dele mentiam, vidrados no copo. O ódio evoluíra, não era mais fúria cega, mas uma frieza cirúrgica, afiada como as navalhas dos barbeiros de Alfama. Eu estudava psicologia nas pausas do almoço, livros emprestados da biblioteca de ajuda, Freud e as neuroses familiares, Lacan e o espelho quebrado do eu. Descobri que a minha raiva era herança, o pai, filho de um imigrante que voltara de Angola com nada, a mãe, órfã de uma família despedaçada pela ditadura. Mas o conhecimento não curava, alimentava. Eles te fizeram assim, Inês, sussurrava a voz na cabeça. Agora, faz-os sentir. O contrato com os hotéis da Sofia era o meu pé na porta. Trabalhei noites inteiras, no quarto apertado, o laptop emprestado piscando na penumbra. Encontrei discrepâncias reais, faturas inflacionadas, isenções fiscais duvidosas, e as amplifiquei com sugestões inocentes no relatório. Recomendo auditoria externa para evitar escândalos. O pai dela, um homem de fato cinzento e bigode grisalho chamado Sr. Carvalho, ligou-me pessoalmente. SRT Inês, és discreta. Mantém isto quieto. Discreta. Eu ri sozinha, imaginando o pânico nos salões de Estoril. Cobrava 500 euros extras por consultoria adicional, o meu fundo de vingança enchendo para 3.000 euros escondidos numa conta em nome falso no Millennium BCP. O João sentia a pressão. A Sofia anda distante, mana. Diz que o pai dela está paranoico com dinheiro. Eu fingia preocupação, convidando-os para um café no Martinho da Arcada, onde Camões outrora bebia. Talvez seja stress, irmão. Fala com ela abertamente. Mas por dentro, orquestrava, e-mails anónimos para a imprensa económica, rumores de lavagem de dinheiro nos hotéis. Nada comprovável, só fumo suficiente para queimar pontas. A Sofia começou a questionar o João, tu vens de uma família humilde. Como é que eu sei que não estás atrás do meu dinheiro? Ele chorou no meu ombro uma noite, o quarto dele cheirando a aftershave caro. Eu amo-a, Inês. Mas ela acha que sou um oportunista. Oportunista. A ironia era um soco no estômago. Prova-lhe o contrário, eu disse, a voz como mel. Mostra independência. Pede um emprego a tempo parcial. Ele obedeceu, claro. Arranjou um estágio numa firma de engenharia em Oeiras, graças a um contacto meu, eu plantar a semente com o Sr. Oliveira. Mas sabotagem sutil, esquece de mencionar o estágio no CV para a Sofia, deixando-a pensar que ele era preguiçoso. A rachadura crescia. Enquanto isso, em casa, o pai confessou mais apostas perdidas. Só mais uma, Inês. Para tapar o buraco. Eu paguei, mas cortei o acesso à conta conjunta que criara para as despesas. É para o bem de todos, pai. Ele implorou, de joelhos no chão frio, e algo em mim endureceu como o calcário das grutas de Benagil. Tu és a nossa salvação, murmurou. Salvação. Eu era o demónio disfarçado de anjo. A mãe adoeceu então, uma pneumonia branda, mas o suficiente para me prender mais. Cuidei dela no hospital de São José, as noites em claro cheirando a desinfetante e medo. Não me deixes sozinha, filha, sussurrou ela, a mão fraca na minha. Eu beijei a testa enrugada, sentindo o cheiro de lavanda misturado a remédios. Nunca,
mãe. Mas no elevador, sozinha, as lágrimas vieram, não de pena, mas de raiva pura. Porque o meu sangue pagava por todos. Naquela semana, desviei mais 100 euros para o fundo, comprando um livro sobre herança fiscal, como contestar doações em tribunal. Ideia: quando o João se formasse, eu descobriria que as propinas eram dívida minha, exigindo reembolso legal. O plano ramificava-se como as ruas de Lisboa, imprevisível, mas inevitável. Encontrei um aliado improvável, a Ana, uma colega da confeitaria, divorciada com um filho pequeno, olhos cansados de quem conhecia o peso familiar. A tua família usa-te como esponja, Inês, disse ela uma tarde, enquanto limpávamos o balcão. Espreme até secar. Confiei nela aos poucos, partilhei fragmentos, sem detalhes. Ela introduziu-me a um grupo de mulheres no Facebook, Mulheres de Ferro de Portugal, histórias de mães solteiras, irmãs traídas, vinganças quietas contra maridos infiéis. Ali, aprendi táticas, isolamento emocional, provas documentais, advogados baratos de pro bono em Benfica. O João, pressionado, brigou com a Sofia. Ela terminou comigo por mensagem, soluçou ele no telefone, a voz embargada como um fado de Amália. Diz que sou instável, que a família dela não aprova. Eu fui até Oeiras de comboio, abracei no quarto de hotel que ele alugara com o cartão dela, ironia. Ela não te merece, irmão. Tu és melhor que isso. Mas plantei, talvez tenhas dito algo errado sobre o dinheiro. Ele duvidou de si mesmo, o primeiro gosto da dúvida que eu saboreava como vinho do Dão. Enquanto isso, a hipoteca apertava. O banco enviou uma carta de aviso final, penhora em 60 dias. O pai colapsou, um ataque de pânico no mercado da Ribeira das Naus, onde caiu entre as peixes frescas. Levei-o para casa, o corpo mole nos meus braços. Perdão, Inês. Eu falhei. Falhou. Sim. Mas o perdão era uma ilusão, como um nevoeiro matinal no Tejo. Eu paguei a prestação, esvaziando o fundo temporariamente, mas o ódio fervia, eles me deviam a vida. Nas noites de insônia, caminhava pelo bairro alto, o neon pescando como veias expostas. O fado chamava das tabernas, lágrimas de Lisboa, choro de saudade. Saudade. Eu sentia-a, mas transformava-a em combustível. A vingança estava a meio caminho, o João isolado, a família no limite. Agora, o golpe final, desenterrar o passado do pai, as dívidas antigas de jogo que ele escondera. Um detetive freelance, contratado com 500 euros, trouxe relatórios, cheques falsos nos anos 90, um sócio traído em Angola. Provas. Eu guardava-as como relíquias, esperando o momento. Portugal, terra de saudades e segredos, era o meu aliado. As colinas escondiam, o mar levava. E eu, Inês, tornava-me o fantasma da família, invisível, mas letal. Aos 25 anos, Lisboa parecia uma amante traiçoeira, bela de dia, com o sol dançando nos azulejos de São Vicente, cruel à noite, quando as sombras das colinas engoliam os fracos. Eu subira na confeitaria a gerente-chefe, o salário agora 1.200 euros, o suficiente para manter a hipoteca, as propinas finais do João e um apartamento minúsculo em Moraria, alugado em segredo para as noites em que a casa de Alfama sufocava. Estás a voar sozinha, filha, disse a mãe, orgulhosa, sem saber que o voo era para longe deles. O ódio cristalizara, uma joia negra, polida pela paciência portuguesa, onde a pressa é para os tolos e a vingança, para os poetas. O plano era uma tapeçaria tecida com fios finos, isolamento, dívida, colapso psicológico. O João formara-se, engenheiro, com distinção forjada por eu pagar revisões de teses. A cerimónia na Universidade de Lisboa foi um circo, ele no palco, o pai chorando vinho, a mãe com um vestido novo comprado com o meu dinheiro. Ao meu anjo, Inês, brindou ele, o diploma brilhando. Eu sorri, mas o estômago revirava. Após, confrontei-o em privado, no jardim do campus. Agora pagas a tua parte, irmão. As propinas foram 20.000 euros. Mais juros. Ele riu, achando gracejo. Mana, isso é passado. Agora sou homem feito. Homem feito. Como o pai, bebendo o futuro. Mas o contrato que eu preparara, assinado anos antes, por brincadeira, era legal. Um advogado de pro bono em Chabregas,
contactado via o grupo das mulheres, confirmou, é vinculativo, se testado em tribunal. Eu não processaria ainda, deixaria ferver. Enquanto, plantei dúvidas no emprego dele, um e-mail anónimo para o RH da firma em Oeiras, mencionando preocupações éticas do estágio, mentiras sobre plágio na tese, baseadas em cópias que eu mesma fornecera. O chefe chamou-o, João, há rumores. Cuida-te. Ele veio a mim, pálido como o mármore de Mafra. Alguém me sabotou, Inês. Preciso de ajuda. Ajuda. Eu emprestei 2.000 euros do fundo, a juros amigáveis, de 5% ao mês. Dívida. A teia apertava. A família sentia o cerco. O pai, agora reformado precocemente por stress, bebia gin em vez de vinho, o fígado inchado como o Tejo em maré alta. Encontrei as cartas do banco, penhor iminente. Venda a casa, pai, sugeri friamente numa discussão à mesa. Ou eu paro de pagar. Ele berrou, acusando-me de egoísmo. Tu és sangue do meu sangue. Sangue. Sim, e o sangue paga dívidas. A mãe mediou, lágrimas nos olhos, pela família, Inês. Família. A palavra era agora veneno na boca. Expandi o plano para ela, isolei-a emocionalmente. Comecei a cuidar, excessivamente, visitas diárias ao hospital para check-ups inventados, remédios caros que eu pagava, criando dependência. Só eu te protejo, mãe, sussurrava, enquanto ela enfraquecia, a artrite piorando com o stress. Ela confidenciou segredos, o pai batera-lhe nos anos 80, durante a crise económica, o João, desde bebê, fora o menino milagre após uma gravidez de risco. Eu escolhi ele sobre ti, filha. Perdão. Escolheu. O soco no peito. Mas usei, gravei a conversa no telemóvel, disfarçada de áudio de fado, para futura chantagem emocional. O João, endividado comigo, namorava agora uma colega de trabalho, a Marta, uma rapariga simples de Amadora. Ela é real, mana, disse ele, aliviado. Real. Mas eu investiguei, família modesta, mas o pai dela era contabilista na mesma firma. Plantei. Um amigo anónimo avisa o pai sobre envolvimento romântico com estagiário problemático. A Marta questionou, e o João, desesperado, pediu mais dinheiro para provar estabilidade, um anel de noivado falso. Eu emprestei, juros dobrados. A teia, 5.000 euros devidos agora. Enquanto, o meu fundo crescia, contratos freelance com pequenas empresas da Baixa, graças ao Sr. Oliveira. Estudei Direito à distância na Universidade Aberta, noites no apartamento de moraria, o Tejo visível da janela como um espelho negro. Vais ser advogada, Inês, motivava-me o reflexo. Sim, advogada da própria vingança. O golpe no pai veio via detetive, confrontei com as provas antigas, numa noite chuvosa de outono, o Tejo rugindo. Tu falsificaste cheques, pai. Se eu mostrar ao banco. Ele caiu de joelhos, o rosto enrugado como pergaminho. Era pela família. Pelo teu irmão. Irmão. Sempre. Paga-me de volta, ou eu falo. Ele vendeu o barco de pesca, herança do avô, por 3.000 euros, metade para mim, o resto para dívidas. O orgulho dele quebrou como vidro de orivesaria no chiado. A mãe descobriu, histérica, estás a destruir-nos. Eu neguei, lágrimas falsas, eles me destruíram primeiro. Ela calou-se, o olhar mudando, de amor para medo. Isolamento completo. O João, sentindo o cerco, veio implorar, mana, preciso de 1.000 euros para o anel. Por favor. Eu dei, mas com papel assinado, confissão de dívida total, 10.000 euros. Ele assinou, olhos baixos. A teia fechava-se. Lisboa, com os seus miradores, via tudo, do castelo de São Jorge, eu imaginava o colapso final, o sol poente tingindo o céu de sangue. A vingança era arte, lenta, bela, impiedosa. Como o fado, doía para curar, mas só para mim. Aos 27 anos, o meu apartamento em moraria era um santuário, paredes brancas com azulejos roubados de Alfama, livros de direito empilhados como fortalezas, o Tejo murmurando promessas pela janela. Eu era agora consultora independente, com clientes em todo o distrito de Lisboa,
o salário de 2.000 euros mensais, um bálsamo no peito ferido. Mas o ódio não dormia, vigiava, como o Cristo Rei no alto de Almada, olhos fixos no rio traiçoeiro. A família era agora um esqueleto, ossos frágeis, prontos a quebrar ao primeiro vento atlântico. O João devia-me 15.000 euros, juros acumulados como algas no casco de um barco. O emprego em Oeiras pendia por um fio, o plágio, na tese, que eu documentara falsamente com e-mails manipulados, levara a uma investigação interna. Eles vão despedir-me, Inês, soluçou ele no meu apartamento, o rosto inchado de noites sem dormir. A Marta deixara-o após o escândalo, chamando-o de mentiroso. Tu foste a única constante, murmurou, abraçando-me como um náufrago. Constante. Eu ri por dentro, servindo-lhe um café amargo. Eu ajudo-te, irmão. Mas assina isto, penhor sobre o teu salário futuro. Ele assinou, mãos tremendo, o orgulho evaporado como um nevoeiro matinal. O pai, quebrado pela venda do barco, afundara no álcool. Encontrei uma manhã no chão da cozinha de Alfama, rodeado de garrafas vazias, o cheiro de vomito misturado a fado no rádio. Acabou, Inês. O banco leva a casa amanhã. Leva. Sim. Eu pagara a última prestação, mas só para adiar o inevitável. Liguei para o advogado, não pague mais. Deixe penhorar. Ele implorou ao telefone, filha, pela memória da tua avó. Memória. Eu desliguei, o coração de granito. A mãe, fraca como uma folha de outono, mudara-se temporariamente para um quarto no hospital, stress crónico, diagnosticara o médico, mas eu sabia, era o peso da culpa que eu plantara. Visitei-a diariamente, levando flores de Sintra, mas as conversas eram minas. Lembras-te quando sacrificaste a minha universidade pela dele, mãe? Agora, o ciclo fecha. Ela chorava, negando, era amor, Inês. Amor cego. Amor. O maior veneno de Portugal, cantado em fados e mentiras familiares. O golpe final no João, usei o contrato para processá-lo. O Tribunal de Lisboa, com as suas salas de madeira escura e eco de passos, foi o palco. Apresentei-me como advogada júnior, o diploma da Universidade aberta em mãos, comprado com suor e ódio. Excelentíssima juíza, o réu deve 20.000 euros, incluindo juros por empréstimos familiares. Ele sentou-se do outro lado, olhos arregalados, mana. Tu. O choque foi uma lâmina, traição no sangue. O juiz ordenou pagamento em prestações, penhorando 30% do salário dele, que, claro, evaporou com a demissão iminente. A casa penhorada, leilão no cartório de Alcântara. O pai e a mãe assistiram, sombras de si mesmos, enquanto um casal de reformados de Setúbal arrematava por metade do valor. Lá se vai o legado, murmurou o pai, voz rouca. Legado. Construído nas minhas costas. O colapso veio numa noite de tempestade, o Tejo inchado rugindo contra as muralhas de Belém. O João apareceu à minha porta, encharcado, olhos selvagens. Tu fizeste isto. Sabotaste tudo. Eu abri a porta, calma como o mar de verão. Senta-te, irmão. Vamos falar. Ele entrou, tremendo, e eu servi vinho, o mesmo alentejo das noites antigas. Porque, Inês, somos família. Família. Eu sentei-me em frente, o rosto impassível. Porque tu roubaste a minha vida. A universidade, os sonhos. Eu paguei tudo, e agora pagas tu. Contei tudo, os e-mails, os contratos, as sementes plantadas. Ele ouviu, o rosto contorcendo-se de negação para horror. Eu não sabia. O pai disse que era temporário. Temporário. A mentira que nos unira. Ele caiu em prantos, o corpo convulsionando. Perdão, mana. Eu mudo tudo. Perdão. A palavra pairou como fumo. Eu toquei-lhe a mão, pela primeira vez em anos com verdade, tarde demais. Chamei a polícia, ele invadira o apartamento, ameaça à proprietária. Levaram-no, algemado, gritando o meu nome como um fado despedaçado. A mãe ligou na manhã seguinte, voz fraca, onde está o João? O teu pai. Ele tentou suicídio. Comprimidos. Suicídio. O pai, tubos no hospital de Santa Maria, o estômago lavado.
Eu visitei, sozinha, o quarto cheirando a antisséptico. Ele acordou, olhos vazios, monstro. Tu és um monstro. Monstro. Sim. Mas nascido do vosso ventre. A tempestade passou, deixando destroços. O João, preso por 48 horas, saiu quebrado, mudando-se para um quarto em Amadora, cortando laços. A mãe divorciou-se do pai, mudando para uma casa de repouso em Oeiras, financiada por mim, ironia final. O pai, sozinho em Alfama vazia, mendigava pensão mínima. Eu, advogada agora, no escritório de Chabregas, defendendo vítimas de fraudes familiares. O ódio saciado, mas o vazio. O vazio era um fado eterno. Um ano depois, aos 28, Lisboa acordava-me com o canto dos gaivotas no Tejo, o sol filtrando pelas cortinas de linho do meu apartamento encheado, um salto das sombras de Alfama para a luz das esplanadas elegantes. O escritório prosperava, casos de heranças disputadas, divórcios amargos, vinganças quietas de mulheres como eu outrora fora. Advogada implacável, diziam os clientes, apertando a minha mão manicure. Implacável. Sim, forjada no fogo do Tejo. O João emigrou para o Canadá, um emprego medíocre em construção, e-mails esporádicos cheios de remorsos. Sinto falta de ti, mana. Perdoa-me. Perdoa. Eu respondia com frases curtas, neutras, como o tempo de inverno em Lisboa, nem calor, nem frio. Ele pagava as prestações religiosamente, 300 euros por mês, um lembrete pingando como torneira gotejante. A última carta veio há meses, casei-me. O rapaz. Sem família no casamento. Culpa tua. Culpa. A minha, ou a deles? Eu rasguei, o papel rasgando como pele velha. O pai sobreviveu, um fantasma em Alfama, morava num quarto alugado perto da Sé, subsistindo de esmolas e pensão. Encontrei-o uma vez, por acaso, no mercado de Santa Clara, comprando pão mofado. Inês, murmurou, o rosto cavado como as falésias da costa da Caparica. Eu parei, o coração apertando pela primeira vez em anos. Pai. Ele estendeu a mão trêmula, volta. A casa. Bem, não há casa. Mas a família. Família. A palavra era agora cinza, como as cinzas de um fado queimado. Não há família, pai. Só ecos. Virei as costas, o cheiro de sardinha seguindo-me como um lamento. A mãe floresceu, ironicamente, na casa de repouso, fado às noites, amigas de tricô, um namorado viúvo de Cascais. Obrigada por me salvares, escreveu numa carta, ignorante do veneno. Salvar. Eu visitava mensalmente, levava pastéis de nata da confeitaria antiga, um ciclo fechado. Conta-me da tua vida, filha, pedia ela, olhos brilhantes. Eu contava meias verdades, casos ganhos, viagens a Porto, um namorado inventado. Mas à noite, sozinha, o vazio rugia, vingança saciada, mas o que restava? Um buraco onde o amor devia estar, preenchido só por saudades falsas. Caminhava agora pelo terreiro do Paço ao pôr do sol, o Tejo calmo como um mentiroso perdoado. Pensava nas 3 frases que me definiam: o roubo, a queda, o silêncio. O ódio ensinara-me, em Portugal, a família é sagrada até sangrar, depois, é só lição. Advogada, eu defendia as Ineses do mundo, irmãs traídas, filhas esquecidas. Mas no tribunal da alma, o veredito era meu, culpada de sobrevivência. Uma noite, no bairro alto, ouvi um fado novo: vingança é um vinho amargo, que se bebe devagar. Bebi o meu até à borra, e cuspi o resto no mar. Livre, mas marcada, como Lisboa, eterna e ferida, colinas subindo para o céu infinito. O fim. Não há fim em saudades. Só ecos, sussurrando no vento atlântico, pagaram. Todos pagaram. E eu? Eu renasci das cinzas, com as mãos limpas e o coração de ferro.